Olá a todos e bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Cruzando a História. Eu sou o Gustavo Eu sou o Lima. E eu sou o Paulo. e hoje vamos explorar a trajetória de um talentoso artista brasileiro, Firmino Monteiro, um pintor negro que, apesar de ter vivido uma vida curta, deixou um legado artístico impressionante e com muito potencial. Lima, você pode nos falar um pouco da infância do nosso artista? Vamos lá. Firmino Monteiro nasceu em uma família pobre e teve que começar a trabalhar muito cedo, antes mesmo de iniciar sua formação artística. Ele foi de tudo: caixeiro, encadenador e até tipógrafo. Até que finalmente conseguiu ingressar na década de 1870 na Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA. Na AIBA, Monteiro estudou com grandes artistas da época, como Victor Meirelles e Agostinho José da Mota. Ele se dedicou principalmente às disciplinas de desenho e pintura de história, que se tornariam as temáticas centrais de suas produções artísticas. Paulo, como que foi o começo dele no mundo da arte mesmo? Calma que eu te explico. Ele estreou na arte em 1879, quando apresentou a obra Ezequias de Camorim na Exposição Geral de Belas Artes. A tela se trata de uma pintura histórica inspirada no poema A Confederação de Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, ilustrando o funeral de um indígena assassinado por caçadores de escravos. Mas na época a crítica não deu tanta atenção à sua obra, preferindo artistas consagrados, como Pedro Américo e Victor Meirelles. Nos anos seguintes, Firmino Monteiro passou a exibir suas obras em exposições privadas, até que retornou aos salões oficiais da Academia em 1881, com a tela Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. A crítica começou a reconhecer seu talento, chamando-o de um dos pintores jovens que mais e melhor tem produzido. Então, Gustavo, fala pra gente como que foi a viagem para fora. Pode deixar. Em 1883, Monteiro foi para a Europa, onde aprimorou sua técnica de paisagem e pintura histórica na França. Ele se encontrou com outros artistas brasileiros, como o Décio Vilares e Almeida Júnior, e passou a explorar novos elementos estilísticos. Há indícios de que suas viagens foram apoiadas pelo comendador Montinho, para quem Firmino trabalhava como professor dos filhos. Em 1884, o Firmino voltou ao Brasil e participou novamente da Exposição Geral de Belas Artes com mais de 20 obras. Ele recebeu o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa, concedido pelo próprio imperador Dom I II. Monteiro volta novamente para a Europa em 1855, onde conheceu o artista Angelo Agostini, que o incentivou a estudar na Itália. Essa experiência foi fundamental para sua formação artística. Ao retornar, ele atuou como professor no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, onde fundou o curso de Perspectiva. Vamos finalizar a história dele para que a gente possa continuar falando sobre as principais obras. Infelizmente, dia 4 de julho de 1888, uma série de periódicos noticiou seu falecimento. Firmino morreu aos 33 anos, sem atingir seu ápice como artista. Agora, uma das principais obras que a gente queria citar era Ezequias de Camorim, que é uma obra inspirada no poema de Gonçalves de Magalhães, chamado A Confederação dos Tamoios. Ele escolheu o episódio em que ocorreu um funeral de um índio. Aqui a gente também tem a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que é uma pintura histórica sobre a fundação do Rio de Janeiro, idealizando como ela seria. E uma outra bem característica é o Vidigal diante da casa de Vidinha. Representante de Vidigal e seus companheiros representação de Vidigal e seus companheiros amedrontando um homem com uma viola. Major Vidigal era um chefe de polícia que atuou do final do século XVIII até a década do século de 1820. Conhecido por ser um instrumento da repressão, ele reprimia candomblés, festas populares, roubos, entre outros. Monteiro era reconhecido do romantismo. Inicialmente, dedicava-se à paisagem, apresentando telas de cuidadosa fatura, como Paisagem de Niterói e Cascata do Itamaraty. Segundo o crítico de arte Gonzaga Duque, as suas pequenas pinturas desse gênero são realizadas com um sentimento melancólico, sendo algumas de uma suavidade apaixonada e saudosa, outras mais secas e ásperas, porém expressando sempre uma certa tristeza. Firmino Monteiro dedica-se também à pintura de história. Após o sucesso de fundação da cidade do Rio de Janeiro, em sua produção destaca-se, entre outros, os quadros Anchieta escreve sobre a areia o poema A Virgem, um episódio da retirada da Laguna, Ezequias de Camorim e Camões em seu leito de morte. O artista executa ainda pinturas religiosa e de gênero. Monteiro, em suas paisagens, ressalta a bem cuidadosa e perfeita integração dos planos e cita o lirismo e melancolia trazidas pelas obras.
as quais define como uma mal dissimulada tristeza. Apesar da qualidade de seu trabalho, Firmino Monteiro não chega a receber o prêmio de viagem ao exterior enquanto aluno da Academia Imperial das Belas Artes. Firmino Monteiro tinha um grande potencial e estava apenas começando a alcançar o reconhecimento que merecia. Sua morte prematura nos priva de imaginar até onde ele poderia ter chegado. No entanto, ele nos deixou um legado que reflete a riqueza cultural e a luta por representatividade no cenário artístico do Brasil. Esperamos que tenha apreciado essa jornada pela história de Firmino Monteiro, agradecemos pela audiência e nos vemos no próximo episódio de Cruzando a História.